graça e a paz do Senhor seja para com cada um de vocês e que o poder do Espírito Santo visite cada lar nesse momento que está me ouvindo e que essa visita traga sobre cada um daqueles que faz parte desta família, traga uma unção de saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual e que o sobrenatural do Senhor seja uma verdade, para que vivamos o positivo em todas as situações. E neste momento, nós vamos ouvir a palavra de Deus, dizendo para vocês que é uma satisfação, uma alegria estar aqui, não é? De poder estar com vocês, mesmo pela tela. Mas eu queria ministrar a palavra de Deus nesta noite, falando sobre o seguinte tema: seja bem-sucedido em tudo. Você é bem-sucedido em tudo? Se você não é, você pode ser, e eu creio que vai ser a partir de hoje, em nome de Jesus. Então, seja bem-sucedido em tudo. E o texto que eu queria compartilhar com vocês está em João capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Essa palavra é verdade, porque ela é de Jesus. Quem está falando aqui é Jesus. O que está escrito aqui é as palavras do Senhor para nossas vidas. Talvez você está dizendo: eu tenho orado e não tem acontecido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, mas tome posse que você será bem-sucedido em tudo e em toda a sua caminhada. Creia nisso. E eu queria trazer esse texto aqui para vocês, para dizer o seguinte, que quando a gente lê a primeira parte, que ele diz: se permanecerdes em mim, Jesus está dizendo o seguinte: se vocês permanecer em mim. Sabe o que significa isso? Significa que para sermos bem-sucedidos em tudo, nós precisamos ter um íntimo e um bom relacionamento com Jesus. Você tem um bom relacionamento com Jesus? E a segunda parte, que é a parte B, que diz assim: e as minhas palavras permaneceres em vós. Sabe o que a palavra de Deus, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que a palavra, ela deve determinar o nosso comportamento. O seu comportamento é a palavra de Deus que está determinando, conduzindo. É isso que a palavra quer dizer. E se nós percebemos aqui a terceira parte deste versículo, que diz o seguinte: pedireis o que quiseres e vos será feito. A gente observa aqui que nós devemos, diante dessa parte que eu li aqui, nós devemos viver a palavra. Por quê? Porque quando nós vivemos a palavra, nós vamos ter tudo da palavra. E a palavra diz o que você tem. A palavra diz quem é você. A palavra diz o que você pode. E a palavra diz o que você tem. E o que você precisa é tomar posse da palavra de Deus. Se a nossa casa, ela está estruturada, firmada sobre a rocha, que é a palavra, que é o Senhor Jesus Cristo, então nós temos direito dessas promessas do Senhor para nossas vidas. E no livro de João, capítulo 14, versículo 21, diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Sabe o que mais o Senhor deseja para você, na sua vida? É se manifestar com poder, com prodígios, com milagres e com cumprimento das promessas para a sua vida. É isso que essa palavra está dizendo para nós. Então, eu queria dizer uma coisa para vocês, diante do que a gente acabou de ler. É impossível permanecer em Cristo sem que obedecemos a sua palavra. É impossível. Se você diz que está em Cristo,
Então nós fomos chamados para obedecer a sua palavra. E aqui está o segredo de ser bem-sucedido em tudo e em todas as situações e circunstâncias. Você percebe o que está acontecendo no mundo? Nós estamos percebendo o que está acontecendo no Brasil. Mas a minha palavra positiva é que eu serei bem-sucedido sobre todas as coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo. Não sei, você está em quarentena, não sei como você se encontra, mas se você está no Senhor, você tem o melhor do Senhor, porque a palavra dele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E eu creio que você ama o Senhor. E se você ama o Senhor, as promessas que estão na palavra do Senhor é para você e ela vai se cumprir. Observe em Colossenses 3,16 que diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Observe que esta palavra aqui, que Jesus está deixando para nós, que nós estamos sendo ministrados por ela, mostra que nós devemos habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A maior riqueza que um ser humano tem é ter Cristo habitando. É o próprio Deus, através do Espírito Santo, habitando na vida de um cristão. Essa é a maior riqueza. Quem tem essa riqueza, tem todas as promessas do Senhor. Você tem essa riqueza. A gente observa esse versículo e vê que aqui fala de riqueza. Aqui fala também de instruções, mas essas instruções é da palavra. Você conhece a palavra? Se você não conhece a palavra, você está perdendo a oportunidade de conhecer o que é seu e o que Deus deixou para você através de suas promessas. Então, a gente observa, fala sobre riqueza, instruções, aconselhamento. Não sei como você está vivendo hoje, mas a palavra de Deus tem conselho para toda a área que você precisa. Ela é rica em aconselhamento, ela é muito rica em instruções. Você só precisa conhecê-la e colocar ela na sua vida como regra e prática. Observe que ainda nessa palavra que a gente acabou de ler, ela também traz o que? Sabedoria. Sabedoria, ela vem do alto. O conhecimento você tem que ter, mas a sabedoria é Deus que concede. Então, observe que quando você conhece a verdade, o Espírito de Deus te capacita com sabedoria. E essa sabedoria é divina. Observe que dentro desse versículo ainda, ele fala louvor. Você tem vivido uma vida que louva o Senhor, uma vida de louvor ao Senhor. Deus nos chamou para isso, para adorá-lo e louvá-lo e desfrutá-lo por toda uma eternidade. E por fim, ele fala também aqui de gratidão. Você tem tido gratidão no seu coração ou murmuração? Observe que gratidão é aquilo que traz o que é positivo para a sua vida. Seja positivo. Seja positivo. Louve, adore, agradeça. Porque o Senhor, até aqui, tem te ajudado e te visitado, mesmo que talvez você não sinta, porque você está observando o que não é positivo. Então, observe aqui, dentro desse contexto, que eu vou entrar agora falando sobre uma receita, não é? A receita para sermos bem-sucedidos em tudo. Você é bem-sucedido? Vou trazer uma receita para você. Às vezes, recebemos uma receita de bolo e, porque gostamos, experimentamos em algum lugar, e se a pessoa lhe deu a receita e você mudar a quantidade, ou você mudar o produto que era para ser colocado,
essa receita não vai sair conforme você comeu aquele bolo a primeira vez. Então, eu vou te dar uma receita. E essa receita vai te ensinar a ser bem-sucedido em tudo e em todo o seu caminho. Então, preste atenção. Essa receita, ela não é minha. Essa receita é do Senhor. E eu vou trazer exemplos de alguns servos do Senhor que colocaram em prática essa receita e foram bem-sucedidos em tudo que eles fizeram na vida. Não estou dizendo que eles não deixaram de passar por lutas, batalhas, aflição. Eu estou dizendo que eles tiveram vitória sobre todas as lutas, sobre todas as batalhas e aflições. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia Deus não nos promete que nós não vamos passar por tempestade. Mas Ele promete que vai estar conosco, que vai nos dar vitória sobre as tempestades. Nós estamos vivendo uma grande tempestade, diante de toda essa situação de pandemia e outras coisas. Mas eu vou dizer uma coisa, isso vai passar, porque a palavra de Deus garante isso. E o que ela garante também é que o que não há de passar é a palavra do Senhor. E ela nos concede, e nos garante, e nos promete vitória sobre todas as situações. E é essa receita que eu quero deixar para vocês, dando exemplo, por exemplo, de Josué. Olha o exemplo de Josué. Eu queria ler com vocês aqui, Josué capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Gente, está aqui a receita. Esse momento aqui é quando Moisés, um grande homem de Deus, um homem que falava face a face com o Senhor, um homem que subia ao monte 40 dias na presença de Deus, ao ponto de descer do monte, com o seu rosto brilhando, feito fogo, da unção, da presença e da glória de Deus. Substituir esse homem não era fácil para qualquer pessoa. Por isso que foi incumbido uma responsabilidade muito grande sobre Josué. Mas para que Deus fosse com Josué como foi com Moisés, Deus estava dando uma receita a Josué. E a receita está exatamente aqui. Agora Josué toma o cajado e agora ele governa o povo de Israel para receber, usufruir as promessas de Deus. E foi falado aqui através do pastor Bira, que cada um de nós somos profeta. E é você, sou eu, que Deus chamou para levar esse povo a herdar as promessas da eternidade. Observe aqui, dentro desse contexto, que Deus, a primeira coisa que faz para Josué, que diz para Josué, seja corajoso, Josué. Por quê? Porque só Deus sabe o temor que estava no coração de Josué para tomar a frente desta batalha. Então observe aqui que Deus, Ele traz sobre Josué uma grande responsabilidade. E para que essa receita, preste atenção, para que essa receita dê certo e você seja bem sucedido em tudo, você precisa viver, praticar a palavra de Deus diante de todos esses princípios que Deus está nos ensinando. Observe que eu queria que ele deixasse essa palavra aí novamente na tela para mostrar uma coisa para vocês. Observe aqui que ele diz: ser forte e muito corajoso para teres o cuidado. Gente, para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Esse ter cuidado é ter a responsabilidade, o temor de conhecer a palavra do Todo-Poderoso e obedecê-la. E ele diz assim, ó: dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Veja, nem se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Significa que a responsabilidade de cada um de nós, como um profeta do Senhor, é andar sobre a direção
do centro da vontade de Deus. E aí ele diz, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andar. Então, por onde você for, o que você estiver fazendo e aonde você estiver andando, Deus está dizendo que você será bem-sucedido. Então, essa palavra aqui é uma instrução, é uma receita que Deus nos deixa. Então, observe que Deus dá responsabilidade para nós que carregamos, não é, a palavra dele no coração. Deus, o que ele está dizendo aqui nesse versículo é que nós devemos praticar e não se desviar da palavra de Deus. Praticar e não se desviar. Olha o versículo 3 e 5, Deus faz uma promessa para Josué, antes do versículo 7, a gente observa que Deus faz uma promessa. Deus é fiel para cumprir o que Ele promete. Deus é fiel. Mas não fique na sua total garantia de apenas entender, reconhecer e saber que Deus é fiel. Por quê? Porque Deus requer de nós a responsabilidade diante dos princípios, diante da receita que nós estamos recebendo aqui, em colocar em prática, em cumpri-la. Olha o que diz aqui, ó. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Gente, deixa essa palavra aí. Olha, observa aqui. Ele está dizendo que todo lugar é aonde você estiver. Todo lugar que é pisar a planta do vosso pé. Então, ele está prometendo outra coisa. Ele está dizendo que ninguém, nem Satanás, nem seus demônios, nem situações, nem problema nenhum vai poder te resistir, se a palavra de Deus está em você. Então, ninguém te poderá resistir, todos os dias. Ele está dizendo, todos os dias da tua vida. Aí ele diz, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Ele está dizendo o seguinte, eu não mudei, eu sou o mesmo. Ontem, hoje serei na tua vida. Ele está dizendo também o seguinte, não te deixarei, nem te desampararei. Ele está dizendo o seguinte, você não está só sobre essa situação, eu estou contigo. Ele está dizendo no final, ele não vai te desamparar em situação nenhuma. Essa é a promessa do nosso Deus. Agora eu lhe pergunto, você está fazendo a sua parte? Porque Deus deu uma responsabilidade de você cumprir a receita como a palavra nos ensina. E a receita é exatamente essa, a responsabilidade, não é? De ter, conhecer e viver a palavra de Deus. E ele diz aqui no versículo 8, observe aqui no versículo 8, Josué 1:8, ele diz o seguinte, não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Gente, deixa esse versículo, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Meditar a palavra não é ler a palavra. Meditar é ruminar, é ler, é reler, é entender e agora praticar. Sabe o que é ruminar, gente? A vaca, por exemplo, ela come e lá para mais tarde ela rumina, ela traz de volta do estômago aquele alimento e volta a mastigar, ruminar. É isso que Deus está chamando. A receita é essa. Você tem meditado, você tem ruminado a palavra de Deus. Ela está trazendo sabor. Você realmente está mastigando ela. Observe aqui, ele diz, não cesse de falar do livro desta lei. O que tem saído da sua boca é a palavra de Deus. Observe o quanto o seu coração está cheio diante daquilo que sai pela sua boca. Porque a boca só fala o que o coração está cheio. Aí eu lhe pergunto, como está o seu coração? Como está a sua boca? Ela está sempre abrindo para falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, gente, ela só traz de bom algo positivo. Ela nos ensina, como está nos ensinando a receita, entendeu? Ela nos ensina a receita para não perdermos o posicionamento,
de viver uma vida bem-sucedida. Observe aqui, ele diz: antes medite nela dia e noite. Meditar é ruminar. Você tem meditado a palavra? Ou você tem deixado ela encostada, só pega ela quando você tem tempo? Porque o que a Bíblia diz aqui, meditar dia e noite. Dia e noite. Dia e noite, gente, não é uma vez por semana, não é quando você estiver com vontade. Observe outra coisa aqui, ele diz: para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela, você tem que ter a responsabilidade de fazer tudo o quanto está escrito na palavra. Essa é a responsabilidade que Deus te chama. É essa receita que Deus quer que você pratique. Observe que ele diz: segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu... Olha só, observe aqui, eu vou ler novamente. Então farás prosperar o teu caminho. Quem vai fazer você prosperar o caminho? É exatamente a responsabilidade de praticar essa receita. É aí que Deus entra com o cumprimento das suas promessas, diante da fidelidade daquilo que ele prometeu. Então o que é que ele está dizendo ali? Então farás prosperar o teu caminho. Aí ele diz: e serás bem sucedido. Gente, está aqui a receita. Está aqui a receita. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo um momento ímpar na nossa vida. Mas nós não temos que nos entregar às circunstâncias da vida. Nós temos que nos entregar a Deus, que é fiel para cumprir com as suas promessas. Nós temos que nos entregar de forma plena e completa à palavra e se submeter a ela, em viver o cumprimento que ela nos oferece. Então observe aqui dentro desse versículo que a gente acabou de ler, a gente observa outra coisa, que Josué aqui, ele está nos instruindo. Gente, essa receita aqui é para cada um de nós. Nós não podemos desviar da palavra. Você não pode desviar da verdade. Deus é fiel? Sim, Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Ele fez promessa aqui. Sim, Ele fez promessa. Mas para essas promessas se cumprir na minha vida, eu vou dizer o que é que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é o seguinte: saber que Deus é fiel, não é? Mas a fidelidade de Deus não anula a minha nem a sua responsabilidade de conhecer e de praticar as verdades do Evangelho, praticar a palavra de Deus, praticar os mandamentos, os princípios. É isso, essa responsabilidade é minha e sua. Sou eu e você que temos que colocar e fazer a receita dar certo. Porque Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu quando praticamos essa receita na nossa vida. A gente observa no versículo 8 ainda, que Deus, quando Ele chama Josué aqui, que ele não deve deixar de falar da palavra de Deus. Não deve deixar de meditar a palavra de Deus. Isso tem que ser de dia e de noite. Ele tem que ter a responsabilidade de fazer segundo tudo. Gente, não é alguma coisa não é parte não da palavra. Fazer tudo o que nela está escrito. Observe aqui, que essa responsabilidade é minha e é sua. Somos nós que vamos pegar os ingredientes e preparar nessa receita para sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós venhamos fazer ou aonde nós vamos estar. Então, a gente observa que a palavra de Deus, ela deve estar onde? Na boca. Ela deve ser algo de meditação diária. A palavra de Deus nos chama a responsabilidade do zelo, de conhecer e praticar. Isso se chama temor a Deus. E mais uma coisa que ele coloca aqui, que eu quero colocar aqui para vocês, que não tem nenhuma outra forma para viver bem sucedido em tudo, se não for colocar essa receita
para a nossa vida diária. Jeremias 29:11, Deus fala o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para vos dar o fim que desejais. O que é que você está desejando? O que você está desejando? Então observe aqui que os pensamentos que Deus tem no nosso respeito são os melhores para nos dar o fim que a gente deseja. Agora eu pergunto, você tem desejado, almejado a palavra de Deus? O Deus da palavra? Você realmente tem Jesus como o único Senhor e Salvador? Você realmente ama Ele? Porque se você diz que ama, Deus está dizendo para você, a sua responsabilidade é de obedecer todos os meus mandamentos. É isso que Deus está nos dizendo aqui. Então, dentro desse texto aqui, a gente observa que o desejo para o Senhor é cumprir as promessas dele na nossa vida. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você seja bem sucedido, mas é isso que você deseja? Se é, então você tem que conhecer bem a palavra, porque se você não conhece, o inimigo pode estar roubando as bênçãos que Deus separou para a tua vida. Você tem que conhecer e você tem que praticá-la. Observe aqui que dentro desse contexto ainda, Josué, gente, aqui quando Deus dá essa ordem, Josué agora se submete. Josué coloca essa receita em prática. Josué entrou em Canaã e Deus começou a agir com poder, como agiu com Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho, ele abriu o Rio Jordão. Observe que os milagres e o poder de Deus que era na vida de Moisés, passou a acontecer na vida de Josué. Observe que nenhum dos 31 reis resistiu a Josué que estava ali em Canaã. Aquela terra de Canaã é promessa, mas o inimigo se apossou daquela terra. Ei, o que é que o inimigo tem se apossado daquilo que Deus tem te prometido? Eu quero dizer uma coisa para você: se o inimigo está se apossando e ainda está aí, é porque você não tomou um posicionamento. Essa palavra aqui é para dizer para você que você é mais que vitorioso por meio daquele que te chamou. Jesus foi quem te chamou. Foi Jesus que fez as promessas. E é Jesus que vai fazer elas se cumprir, porque Ele é fiel. Agora, você é fiel para com Ele? Você é fiel para com a palavra? Observe, gente, que essa palavra é uma palavra de despertamento para você e eu usufruirmos do melhor de Deus diante de qualquer situação que o país esteja vivendo, que a sua casa esteja vivendo, que você esteja vivendo, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo, continua operando milagres e prodígios. Às vezes somos nós que não temos preparada a receita, como a palavra de Deus nos orienta. Existe uma receita e essa receita está na palavra. Você precisa pegar e colocar os ingredientes certos. Observe aqui que em João 8:32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, quando você conhece a verdade de Deus, você é liberto da mentira do diabo, você é liberto do engano de Satanás, você é liberto da síndrome de pânico que o mundo está querendo impor sobre você. Só a verdade liberta. Você tem meditado nela dia e noite, você tem tido cuidado de conhecê-la e praticá-la, você tem meditado verdadeiramente nesta palavra. É esta palavra que nos liberta, abrindo nossos olhos para enxergarmos a fidelidade de Deus e as promessas dele, para que a gente entenda que Ele quer fazer essas promessas se cumprir, porque Ele não mudou. A palavra de Deus tem mais de 30 mil promessas para cada um de nós. A gente observa, diante desta palavra que nós acabamos de ler, nós precisamos deixar a palavra de Deus fazer parte da nossa conduta. A palavra de Deus faz parte da sua conduta. É isso que a receita está dizendo. A palavra de Deus faz parte da sua conduta. A sua conduta está de conforme a palavra e a receita que Deus está nos ensinando através de Josué. Então, a gente tem que entender outra coisa, que além da palavra fazer parte da nossa conduta,
ela deve dirigir a nossa vida. Quem está dirigindo a sua vida? É a sua vontade, é a vontade de outro, é situações que impuseram sobre você. O que é que está dirigindo a sua vida? Se não for a palavra, você não tem como receber o melhor de Deus que está na sua palavra. Deixa a palavra de Deus dirigir a tua vida. Você precisa ser regido por ela. Agora, para isso acontecer, a palavra de Deus tem que estar na sua boca. A palavra de Deus tem que estar na sua mente. A palavra de Deus tem que estar no seu coração. E a palavra de Deus tem que ser a sua prática diária. Essa receita você está vivendo. Não adianta eu pregar e ministrar sobre promessa, se eu não der a receita para você usufruir das promessas. E o que eu estou querendo aqui, através da palavra de Deus, foi que Ele falou comigo, que para eu viver as promessas dEle, eu não tenho que ouvir sobre as promessas, eu tenho que conhecer toda a sua palavra, para conhecer os princípios de Deus para a minha vida, e se submeter a eles, para que eu receba da palavra o cumprimento de cada uma de suas promessas, porque essa palavra é de Deus. Então, a gente observa aqui, dentro desse contexto, eu queria dar um exemplo, como eu dei de Josué, eu queria dar um exemplo de alguns homens da Bíblia. Gente, eu não vou ler aqui não, mas vocês conhecem a história dos 3 amigos de Daniel. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se você quiser ler depois e meditar nela, lá em Daniel capítulo 3. A gente observa que esses 3 jovens, eles preferiram ser lançados numa fornalha ardente de fogo, preferiram morrer, entregar suas vidas para ser seu corpo para ser queimado. Eles preferiram do que se prostrar e adorar uma imagem de escultura que o rei Nabucodonosor ordenou e fez um decreto para que todos, e quem não fizesse ia ser lançado na fornalha ardente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe por que eles decidiram isso? Porque eles sabem que para termos uma vida bem sucedida em todas as coisas, até numa situação dessa, é preciso cumprir toda a palavra. Porque ele já conhecia a palavra e ele sabia que um dos mandamentos é: não terás para ti imagem de escultura, não adorarás, não se prostrarás diante dela, porque eu sou o teu Deus, o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Gente, diante desse mandamento, eles preferiram dizer ao rei: faça o que o Senhor quiser, mas eu não vou cumprir a sua palavra, eu cumpro a palavra do meu Deus, porque eu quero continuar sendo bem sucedido. Como que alguém poderia ser bem sucedido sendo lançado numa fornalha de fogo ardente? A ira do rei foi tão forte que ele mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Aqueles jovens foram lançados ao ponto de quem lançou morreu com a quentura do fogo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ser bem sucedido é diante de crises, diante de problemas, diante de enfermidade, diante de perdas, diante de dores, continuar fiel ao Senhor, adorando, louvando, exaltando, reconhecendo Ele como o único e verdadeiro Deus. É nessa hora que você saberá o que é bem sucedido. Sabe por quê? Porque o fogo não queimou, a fumaça não ficou impregnada na sua roupa. Eles andaram dentro do fogo, e eles fizeram algo a mais, eles passearam dentro do fogo. Se eles não preferissem se submeter à palavra de Deus, eles iam deixar de viver o sobrenatural de Deus na vida dele. Quer viver o sobrenatural de Deus na vida? Quer viver o sobrenatural na sua vida? Se submeta à palavra, mesmo que tudo pareça que está perdido, mas Deus vai entrar com providência, e vai cumprir a palavra, e você será bem sucedido até no meio do fogo. Observe outra coisa aqui. Além dele estar ali, Deus estava cumprindo uma promessa. Deus estava com ele, porque existia agora um 4º homem. A presença do próprio Deus andava com ele no fogo. Gente, quando ele saiu, quando o rei viu aquilo que saiu, ele saiu daquela fornalha. Eu vou dizer o que aconteceu. A Bíblia diz que o Senhor foi exaltado e um decreto foi feito para que todos adorassem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deixa eu dizer outra coisa. A Bíblia diz que aquele rei prosperou esses homens, e eles foram prósperos naquela província, em todas as províncias da Babilônia. Significa que eles foram bem sucedidos, porque eles preferiram continuar firme nos mandamentos, para usufruir das promessas. A gente observa
um outro exemplo de próprio Daniel. Daniel, foi feito um decreto, e Daniel, para cumprir esse princípio, esse decreto, ele tinha que deixar o seu bom e íntimo relacionamento com Deus. Ele tinha que cessar a sua vida de comunhão, de oração com Deus. Ei, tem pessoas que fazem isso. Como é que elas querem ser bem-sucedidas? Que quem faz você ser bem-sucedido é o próprio Deus. Então tenha relacionamento com Deus. E a gente observa que Daniel, diante daquele decreto, ninguém podia orar a nenhum outro a não ser o rei. Ele não deixou de fazer as suas orações, não deixou de ter a sua comunhão com Deus, mesmo se entregando à morte. Porque ele seria lançado na cova dos leões famintos há mais de semana. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele preferiu ser lançado na cova dos leões do que deixar a sua intimidade com seu Deus, a sua vida de oração. Oração, gente, é algo indispensável. Então observe que ele foi lançado, mas ele continuou fiel à palavra, e Deus fez ele bem sucedido, porque os leões não tiveram a ousadia de tocá-lo, os leões não devoraram. Sabe por quê? Porque Deus é quem dá livramento, Deus é quem faz você ser bem sucedido, até no problema de risco, se você está no centro da vontade dele. E Daniel sai ileso daquela cova. E a Bíblia diz que depois que ele saiu dali, os seus inimigos foi que levaram o que deram para ele. Mas sabe o que aconteceu com Daniel? A Bíblia diz que ele foi próspero naquelas províncias. Ele foi muito mais próspero do que ele já era. Ele foi muito mais bem sucedido em todas as províncias da Babilônia. Sabe qual é um outro exemplo que eu queria trazer? Lá em Gênesis 26, eu estou concluindo aqui. Gênesis 26 fala de Isaac. A Bíblia diz que havia uma grande crise naquela nação onde ele estava. Uma grande fome, uma seca terrível. E ele, a primeira coisa que veio como homem, foi o quê? Fugir. Nós temos essa tendência, fugir da crise. E não observamos, e não buscamos ao Deus da palavra, através da sua palavra, se é a vontade dele, fugirmos. E sair do centro da vontade dele. O melhor lugar do mundo para um cristão de verdade é estar no centro da vontade de Deus, mesmo que seja em meio à crise. Mas se é ali que Deus te quer, é ali que Deus vai agir com poder e prodígios e milagres na tua vida. A Bíblia diz que ele foi orar e consultar o Senhor, e o Senhor fala com ele: Isaac, está lá em Gênesis 26, pode meditar, não saia de Gerar. Fica aí. Deus mandou que ele ficasse no meio, naquela situação da crise. Ei, você está querendo fugir para onde? É a vontade de Deus? Porque se não for, é aí que Deus vai te abençoar. É aí onde está a bênção. É aí onde você vai prosperar. É aí onde você vai ser bem sucedido. Porque é promessa de um Deus fiel, que quer cumprir na tua vida as promessas, o que ele prometeu. Observe aqui uma coisa. A gente observa que Isaac ficou em Gerar. A Bíblia diz que enquanto a crise era geral na nação toda, a Bíblia diz que ele prosperava. Ele chegou a abrir, gente, os poços que era do seu pai, seu avô, ou do seu pai Abraão. E a Bíblia diz que minava água. Gente, a Bíblia diz que ele se tornou rico. E mais na frente a Bíblia diz que ele se tornou riquíssimo. E ele prosperou financeiramente. Sabe por quê? Porque ele estava no centro da vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. É melhor estar no centro da vontade de Deus em meio a uma crise, do que estar fora dele sem crise. Se você quer ter uma vida bem sucedida. E ali ele prosperou. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Eu quero mostrar que tem muitos, eu estou mostrando alguns que vocês conhecem. Gênesis capítulo 26 é o que eu falei. E Gênesis 39 fala de um jovem temente a Deus, que foi injustiçado. O nome dele era José, conhecido como José do Egito. Esse jovem foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, foi parar numa terra estranha. Ele estava numa terra estranha, mas deixa eu dizer uma coisa para você, ele não teve culpa de estar ali, ele não quis estar ali, mas Deus permitiu que ele estivesse ali. Tem situações que Deus permite, mas não quer dizer que é para a tua derrota, porque o nosso Deus é Deus de vitória. Deus permitiu. Ele chegou a ser vendido como escravo.
Esse homem continuou sendo fiel a Deus e mesmo em meio a essa situação toda. Ei, continue sendo fiel a Deus na hora da crise. Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que esta crise vai passar. Mas o que não há de passar é as minhas promessas, diz o Senhor para a tua vida. A minha palavra não há de passar, a minha palavra vai acontecer na tua vida. É isso que Deus está dizendo. Não sei o que você está vivendo. Não sei se você está vivendo algum tipo de crise. Eu vou orar. Talvez uma síndrome de qualquer coisa. Eu vou orar. Talvez você está vivendo algum tipo de angústia. Eu vou orar. E se você crer, você verá a glória do Senhor nesta noite. Aonde você está me assistindo, aonde você está recebendo essa palavra, Deus está aí contigo. Observe aqui que José foi fiel em todos os sentidos. José preferiu ir para a prisão quando ele estava na casa de Potifar. Preferiu ir para a prisão do que fornicar ou adulterar, né? Praticar o sexo ilícito. Ele preferiu ir para a prisão, porque a patroa dele fez de tudo, desejou ele, fez de tudo para ele cair quando o patrão dele não estava. Deixa eu dizer uma coisa, sabe por que ele não foi? Não é porque ele não tinha desejo, não, porque ele era um ser humano. Sabe por que ele não foi para a cama com ela? Porque ele era temente a Deus. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria que o Senhor tem para te dar. Se você for fiel a Deus em todo o tempo, Deus é fiel a você e vai levar você a ser bem sucedido. Esse jovem passou mais ou menos 2 anos na cadeia. Deus permitiu toda essa situação, escravo e ainda mais prisioneiro. Deixa eu dizer, tudo isso foi preparação. Ei, as crises é preparação, deserto é a faculdade do Espírito Santo. Tudo isso vai cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. Se você ama o Senhor, isso vai cooperar. Não queira entender, creia que vai ser, porque a palavra de Deus é fiel. O nosso Deus é fiel para cumpri-la na sua vida. E o que é que acontece com ele? Ele simplesmente vai para a cadeia. Deus esperou o momento certo, porque da cadeia Deus criou uma ponte, um trampolim, para ele chegar como um governador do Egito. O segundo homem daquela nação, o homem que tinha mais autoridade e poder debaixo de Potifar, debaixo do faraó. Ele era o segundo homem da nação. Sabe por quê? Porque ele preparou a receita conforme a palavra, praticou, colocando a palavra de Deus na sua boca, na sua mente, no seu coração e na sua prática. É desta forma que podemos ser bem-sucedidos por onde quer que você esteja ou vá. E José se tornou governador, o homem se tornou próspero. O homem foi bem-sucedido em tudo que ele fez. O país tornou o país mais rico e mais poderoso por causa de um homem que preferiu se submeter a Deus em temor e não cair no pecado, o desejo da carne, porque Jesus nos ensinou isso, gente. Nós temos que aprender com Jesus. A gente observa aqui no capítulo, em Mateus capítulo 4, não está aqui na tela, no capítulo 4, versículo 4, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão, o pão satisfaz a carne, nem só do desejo da carne, nem só de dinheiro, nem só viverá o homem, mas de toda, não é parte da palavra, de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: José preferiu a prisão do que a fornicação, por causa do temor que tinha a Deus. E eu quero finalizar com 2 versículos. O primeiro é o Salmo 119, versículo 11, que diz o seguinte: guarda no teu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no meu coração as tuas palavras, para não... O salmista está dizendo assim: eu guardo, Senhor, no meu coração a tua palavra, para não pecar. Você tem guardado no seu coração a palavra de Deus, para não pecar contra Ele? Essa palavra tem sido o cotidiano das suas palavras, da sua boca. Essa palavra de Deus tem sido e tem levado a você a viver uma vida digna de ser chamado cristão. É nessa hora
que somos igreja fora da igreja, do templo, que somos provados a ser o verdadeiro cristão. Você é igreja onde você estiver. Você não é igreja dentro dessa igreja, desse prédio. Você é igreja porque o Espírito de Deus habita em você. Observe que a bênção vem por meio da obediência. E o juízo vem pela desobediência. Então, quer ser abençoado? Seja obediente. Porque você não pode dizer que é um cristão se você não obedece a Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que ama a Cristo obedece a sua palavra. Então a gente observa aqui que tem pessoas que preferem viver uma vida absoluta, uma vida em desobediência, e ele vive o juízo de Deus. Aquele que vive em obediência não passa por esse juízo. Observe aqui, para terminar, Romanos 6,17, diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. A quem você se entregou? Foi as doutrinas do Senhor. A quem você se entregou? Foi o desejo e a vontade da sua carne. Quem tem prevalecido na tua vida? A tua vontade, a vontade de outros, ou a vontade de Deus através da sua palavra? Aqui está a receita para que você seja bem sucedido por onde quer que você passe. E eu quero finalizar essa palavra dizendo: não construa a sua casa sobre areia. Semana passada nós ouvimos sobre isso. Nós temos ouvido nessa igreja a respeito da casa que foi construída na areia e a que foi construída na rocha. As duas passaram por vendavais, o rio encheu, o vento forte. Ei, todo mundo vai passar por crise. A única diferença para os que são de Deus e os que não são, os que são, a tempestade vai passar, mas a palavra de Deus vai se cumprir, e as promessas vai prevalecer sobre a tua vida que está na rocha. Construa a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Jesus, porque você vai passar por crise, talvez esteja passando, você vai passar por momentos difíceis, talvez você esteja passando, talvez por uma enfermidade, talvez porque você perdeu a alegria. Não sei se você está agora e dizendo: onde é que está a alegria? Ela fugiu de mim. Talvez você perdeu a esperança. Talvez o inimigo tenha até soprado, dizendo para você: você é crente mesmo? Ei, cuidado! Ouça a palavra de Deus, porque é ela que diz quem você é. É ela que diz o que você tem. É ela que vai te levar a um patamar de ser bem sucedido por onde quer que você esteja. E eu vou orar por você. Você que está em casa, você que está me ouvindo, não conheço a tua crise. Eu sei que muita gente já está fazendo pedido de oração. Eu não sei qual é o pedido que eu não estou lendo. Talvez a gente vai orar ainda, mas eu quero orar agora. Eu não sei orar, mas o Espírito de Deus que está aqui, está aí, é que nos leva a orar com gemidos inexprimíveis. Ele é quem faz isso e nos leva a orar. Eu vou orar por você, aonde você estiver. Fica à vontade, se você quiser ficar em pé, de joelho, sentado. Mas eu quero que você entre no trono do Todo-Poderoso, na presença do Altíssimo, e receba dele o que eu não tenho para dar, mas receba dele aquilo que nós vamos declarar, profetizar, pedir e orar. Porque o primeiro versículo que eu li aqui, eu podia pedir para ler. Vamos ler João 1:15-7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. É a palavra de Deus. É você que tem que tomar posse. É você que tem que viver a receita. É você que tem que colocar em prática. É você que vai receber. É Deus que vai liberar. Recebe agora. Deus amado, diante desta palavra, Deus, esta palavra veio para trazer bênção. Essa palavra não veio para trazer tristeza.
Porque se tinha alguém que não estava colocando em prática essa receita, eles ouviram para entender que agora eles decidiram colocar essa receita em prática, porque é agora que o Senhor está entrando com providência na casa, na casa de cada um, na vida de cada um. Se tu creres, tu sentirás e verás, mesmo que tu não sintas, a palavra de Deus é fiel e vai fazer se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Deus, com o teu poder, invade esta casa, invade esta família. Uma dessas pessoas que estão me ouvindo, seja tomada neste momento, não por mim, mas pelo poder do teu Santo Espírito. Envolve cada uma delas, Senhor. Envolve cada uma delas com os teus braços eternos. Envolve cada uma delas liberando a unção da cura, a unção da bênção, a unção da prosperidade, a unção do teu Santo Espírito. Aonde quer que haja enfermidade agora, eu profetizo, porque eu posso profetizar daqui, mas eu não posso fazer o que o Senhor vai fazer aí, porque o mesmo Deus que está aqui está aí. Senhor, toca nesta vida agora, aonde quer que haja uma enfermidade física, não importa o grau dessa enfermidade, não importa o laudo do médico, o que importa é o que eu creio, o que a tua palavra diz, e eu tomo posse. Recebe agora, em nome de Jesus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Recebe a cura. Eu repreendo toda dor, toda enfermidade, todo mal. Solte, saia deste corpo agora, e que o poder do Espírito Santo traga refrigério, cura, alívio. Todos aqueles que estão vivendo algum tipo de síndrome, todos aqueles que estavam vivendo uma tristeza profunda, ao ponto de perder a alegria. Ei! A alegria da salvação está de pé. A alegria do Senhor é a tua força. Jesus é a tua alegria. Isto é uma ordem. Alegrai-vos. Outra vez digo, no Senhor você pode. Alegrai-vos. Recebe agora, recebe na tua alma, recebe na tua alma todo vazio que estava tomando conta, trazendo escuridão para a tua alma. Todo esse vazio seja preenchido com a presença gloriosa, poderosa e santa. Recebe. Deus, renova essa pessoa, enche ela até ela transbordar do teu azeite, da tua presença. Renova suas forças físicas, traz a alegria de volta. Senhor, aqueles que perderam a esperança, traz a esperança de volta. Deus amado, aqueles que estavam enfermo emocionalmente, Pai, a tua palavra diz que tu és o psicólogo dos psicólogos. Deus, entra com providência e traz diante do que elas ouviram, traz a cura para a sua alma, de todos os traumas, de todas as palavras, de tudo aquilo que é negativo, que entrou nos seus ouvidos e penetrou no seu coração, caia por terra e seja substituído pela palavra de bênção, de cura, de restauração, de um poder do poder de Deus, de um Deus de milagre, de um Deus que cumpre as suas promessas, de um Deus fiel. Deus amado, estão aquelas pessoas que estavam vivendo sob uma opressão maligna. Qualquer um daqueles que estava, eu sei que não é para você, mas você estava orando pelo seu próximo. Eu não sei quem é o seu próximo, se é um parente ou não, mas eu quero dizer agora para você que Deus não apenas está te visitando, Ele está te visitando no teu próximo. Ora agora, apresenta Ele, mesmo que Ele não esteja aí, porque Deus está entrando com providência de libertação. Todo espírito opressor, demônios que estavam escravizando a mente, a alma e a vida dessa pessoa, espírito maligno. Muitos pensaram que era possessão, mas era opressão. Espírito maligno, eu te ordeno, espírito opressor, solte esta vida agora. Saia. Deus, que entre com providência, a presença do teu Santo Espírito, trazendo paz, alegria, conforto, sanidade. Traz saúde mental, saúde emocional neste momento para essa pessoa. Aquele que estava vivendo uma depressão, toda enfermidade, depressão ou qualquer uma outra, eu te ordeno agora, saia. Espírito opressor que estava aproveitando essa situação, bata de retirada, eu te ordeno em nome de Jesus. Deus amado, que essas pessoas sejam tocadas, envolvidas, tomadas. Senhor, tem pessoas que estão dizendo agora, Senhor, eu quero dormir. Ei, é com você que Deus está falando. O Senhor manda te dizer esta noite, tu deitarás e dormirás, e a ti Deus vai estar te entregando quanto dormes, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Recebe,
esta noite terás uma noite tranquila, abençoada, porque o Senhor já liberou sobre ti o que você nem esperava receber, porque Ele dá além. Espírito Santo, visita essas pessoas, visita essa pessoa de forma bem particular. Eu sei que você está dizendo, é para mim, é para você mesmo que Deus está te dizendo, é para você mesmo que Ele está liberando e te entregando. Recebe, filha, recebe, filho, porque tu és como a menina dos olhos do Senhor. Sabe o que a palavra de Deus diz que você é? Você é sacerdote real, nação santa, povo exclusivo, propriedade do Senhor. Deus amado, toma aquelas pessoas que neste momento estavam olhando apenas o que era negativo, estavam olhando pandemia, estavam olhando crise financeira. Ei, olha para mim, diz o Senhor. Tira os olhos do que é negativo, porque se eu digo que eu sou contigo, eu sou contigo. Se eu digo que eu vou fazer, eu vou fazer. E se eu vou fazer, eu vou requerer que você coloque em prática a receita que ouviste. Deus, eu sei que tua presença é na casa de cada um e na vida daqueles que estão assistindo agora. Senhor, eu não sei qual é o tipo da crise, se é financeira ou familiar, mas eu te peço que essa família receba uma visita especial. Traz restauração, traz comunhão, renova o amor, o diálogo, o carinho. Deus amado, se a crise é financeira, oh, aleluia, porque quem é o dono do ouro e da prata não é o homem, decanta sui, mas o Senhor. E quando Ele quer prosperar, quem pode impedir? O Senhor está dizendo, não importa a crise, sou eu que prospero, sou eu que faço. Recebe, recebe de quem você estava esperando, por isso que você estava angustiado. Espere de Deus, que você vai viver a paz, a alegria, e será bem sucedido em tudo, em tudo. Olha, não queira imaginar mais ou pensar como vem e de onde vem. Ei, espera que vem do Senhor. Como Ele vai fazer não importa, o que importa é que Ele vai fazer. Toma posse. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença santa, pelo poder que opera em nós, que é a presença do teu Santo Espírito. Eu quero te agradecer pela alegria da salvação. Eu quero te agradecer porque a minha esperança não está fundamentada nas coisas dessa terra. A minha esperança está fundamentada na tua palavra, e ela me garante uma esperança completa e eterna. Eu oro, louvo, engrandeço, adoro, exalto ao único que é todo poderoso, ao único digno de toda honra, de toda glória, ao Senhor Jesus, a honra, a Ele a glória. Ele é a tua alegria, a tua paz, Ele é a tua provisão, Ele é o teu socorro presente em todos os momentos da tua vida. Ele é Deus. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.